Nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, eu estou cansado de sofrer com elas. Pelo que quando vocês estendem a mão, eu escondo de vocês os olhos. E quando multiplicam as suas orações, eu não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça. Repreendei o opressor. Defendam o direito do órfão e pleiteiem a causa das viúvas. E agora, na sequência, depois de uma exortação de Deus, o convite da graça. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu sonho com um dia em que não dependeremos mais de oradores. Eu sonho com um dia em que o simples fato de alguém, no meio de gente que crê, abrir a palavra de Deus e ler um trecho como esse, sirva de palavra de Deus para aquele grupo. Eu sonho com um dia em que a igreja voltará a se reunir em pequenos grupos, vamos dizer assim, em comunidades, e pessoas que nunca foram oradores da palavra abrirão e ouvirão Deus falar através da simplicidade da palavra. A semana foi simples na sua abordagem, na sua maneira de ser tratada, mas profundamente espiritual para aquele que se abriu para a palavra do Espírito Santo. Hoje a palavra é simples como está escrita. Não há muita conjectura sobre o que Deus fala. Não há muito que se explicar sobre o recado de Deus para aquele povo. E não há muito que aplicar de diferente para nós hoje. Quero promover com vocês uma atitude de racionalização da nossa postura perante o Senhor ao comparecermos aqui trazendo o seu nome em nossa vida. Creio que a maioria que está aqui e crê nessa palavra e crê nesta cerimônia que iremos realizar, carrega em si a marca de cristão. E o povo, que era povo escolhido de Deus, havia se rebelado contra Deus, havia se afastado dos caminhos do Senhor, a ponto do profeta dizer, nas palavras de Deus, que o boi conhece o seu dono, o jumento também conhece, mas o povo não sabia nada. Deus compara a nossa ignorância espiritual, em alguns momentos somos assim, infelizmente, como animais irracionais, que seguem os impulsos da carne, os impulsos do coração, e andam cegos pela vida, sem ouvir a voz de Deus. E Deus dá uma visão ao homem chamado Isaías. Esse homem começa a descrever um povo doente, um povo que trazia sacrifícios a Deus, oferecia orações, louvores, cultos e programações para o Senhor, se atualizássemos a linguagem bíblica. E Deus estava cansado de receber essas reuniões, esses discursos, essas manifestações de um povo que era rebelde na alma, de um povo que não olhava para si, mas continuava vivendo uma vida de ritual espiritual. Durante a semana a gente tocou em pontos fundamentais da caminhada do cristão. Mas hoje, essa mesa posta neste lugar, o pão e o símbolo do vinho, colocado na tua mão, ele transcende toda a importância de
de temas que gastamos aqui dialogando, porque ele é o cerne da nossa vida. É o sacrifício do único que pode trazer salvação para nós nessa noite. Ele relembra aquilo que já foi feito e aponta para aquilo que ainda vai ser feito. Nós vamos ter tempo e tempo de sobra hoje para meditar no que estamos fazendo aqui com consciência. E eu vou além. Não é importante que apenas tenhamos consciência do que faremos aqui hoje, mas é importante que tenhamos postura de alma, postura de coração, reverência e adoração lá dentro, porque Deus condena tudo que é fora disso. Tudo que é vida chamada de cristão, de espiritual, que está nos rituais ou nas formas, mas não no coração, aborrece e cansa ao Senhor. E nós não somos esse povo. Nós não somos esse povo rebelde. A gente entra nesses átrios aqui, e através do louvor, da ministração, da oração e da palavra, nossa consciência começa a ser restaurada para que olhemos para Jesus. Por isso é tão importante o encontro de gente que crê no mesmo Deus. Deus, ele começa a condenar o povo e dizer que ele não suportava mais a iniquidade associada ao ajuntamento solene daquele povo. E eu não gastei tempo em nenhum momento da semana falando especificamente da santidade, mas eu queria fazer uma convocação para nós hoje, através da palavra de Deus. Quero falar muito pouco hoje, porque muito já foi dito nesse lugar. Hoje é tempo de ouvir. Hoje é tempo de calar. De calar não só as vozes exteriores, como a voz daquele que quer trazer para mim e para você hoje culpa, ou mostrar-nos que não somos dignos, como ele disse na oração, de nos aproximarmos dessa mesa, que é um símbolo do nosso Redentor. Hoje é tempo de, vou usar uma expressão que eu sei que vocês vão entender, quando a Bíblia diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sempre leio aquele verso como um sabe quando o filho está preocupado, chega perto do pai, e o pai sabe exatamente o que vai acontecer, tem toda a estrutura para cuidar do filho, e o filho chega desesperado contando, e o pai fala, calma filho, o pai cuida, o pai sabe. E esse verso, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, na tradução original dele, na sua linguagem mais profunda, pode ser lido assim: parem de lutar sozinhos. Que interessante recado, né? Parem de lutar sozinhos. Você entrou aqui hoje para partilhar de um símbolo de salvação. E o convite da palavra de Deus é simples como foi lido. Ele diz assim, vinde, é Ele quem chama, e Ele propõe algo. Vamos arrazoar, vamos conversar. Me apresente as tuas queixas, em outro texto diz, e eu vou dizer como é que a gente vai partir daqui. Mas pare de lutar sozinho. Porque se a sua vida, ao entrar neste lugar hoje, é tão escura, é tão vermelha como a escarlate, ou como os símbolos que a Bíblia usava naquela época, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que Ele é poderoso para nesta noite transformar a sua vida em mais alva do que a neve e do que a lã. Isso tem que se tornar na nossa história e na nossa caminhada realidade. Não dá para ser algo místico, não dá para ser algo abstrato. Eu queria que hoje, e eu vim aqui para ler esse texto, que fala ao meu coração quando leio, eu queria que hoje a gente se prostrasse na alma perante o Senhor.
dizendo assim: Senhor, eu já entendi alguns recados essa semana, já tomei algumas decisões, mas Deus está pedindo mais. Não são atitudes que fazem de você um bom cristão, é a prostração da alma constante na dependência da graça de Deus que faz de você um cristão. E o convite é: vinde e arrazoemos. E eu quero fazer uma experiência diferente com vocês. A semana chama a experiência. Quando a gente se prostra na alma para ouvir o Evangelho, que é puro, e que é simples, e que é descomplicado, Deus pede resposta de nós. Deus pede respostas sérias de nós. E falo para a juventude de novo agora. Jovem, quantas santas ceias você já participou? Quantos apelos você já recebeu, já atendeu e já ficou em pé? Igreja, quantas santas ceias já nos propomos a renovar a nossa aliança com Deus? Quantos encontros a gente já não se emocionou quando o Evangelho veio ao nosso coração e falou: é para mim, eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso entender mais dessa intimidade, eu preciso que o Senhor restaure em mim a alegria das coisas espirituais. E eu gosto da expressão primeiro amor, gosto dessa expressão. Que o Senhor restaure em mim aquele primeiro amor que um dia eu senti. A semana chama a experiência, e hoje eu queria propor uma experiência diferente, que muda para mim tudo, quando a gente entra aqui com essa consciência. O Evangelho pede respostas, e Jesus, certa época, numa situação como essa, onde a mesa ia ser partilhada, partiu o pão, partiu o cálice, dividiu o cálice, partilhou o cálice, e após a ceia, o Evangelho narra que os discípulos começaram entre si a discutir, sabe o quê? Quem era o maior. Jesus ia morrer, Jesus ia se despedir deles, estava ansioso para tomar aquela ceia com eles. E os discípulos, após a ceia, começaram a discutir quem é o maior. Sabe o que isso me diz? Isso me diz que eles se aproximaram daquele símbolo sem entender absolutamente nada. Eles tomaram o pão e tomaram o vinho como o povo de Israel fazia, como o boi e como o jumento que discerniam, mas eles mesmos não discerniam nada. E Jesus diz para eles assim: discípulos, eu vou morrer. E vocês estão discutindo entre vocês quem é o maior. Aí ele vira e fala assim: no meio de vocês, entre vós, não é assim que funciona. Os príncipes do mundo, os governadores têm sua glória, mas no meio de vocês o maior é aquele que serve. Essas são as respostas que o Evangelho, puro e simples, pede da nossa alma. Ele fala assim: porventura, quem é maior? É o que está sentado à mesa ou o que serve à mesa? E ele diz: é lógico que é quem está sentado à mesa, mas isto lá fora. Aqui dentro, entre vós que são discípulos de Cristo, o maior é o que serve. O maior é o que prostra a sua alma perante Deus. Mas para prostrar a alma perante Deus, temos que primeiro prostrar a alma uns perante os outros. E o amor, alguém me escreveu isso essa semana num torpedo aqui dessa igreja. O amor tem poder para reconciliar. O amor é poderoso para reconciliar pessoas com pessoas, pais com filhos, filhos com mães, mães com filhas, esposos com esposas, namorados com namoradas, amigos e comunidade entre amigos da comunidade. O amor tem poder para reconciliar